Olá, meus amores! Hoje nós vamos aprender esse lindo pano de prato aqui com esses recortes de chita, né? Um pano de prato junino. Tem essa parte aqui de cima que nós vamos fazer esse detalhe para ficar bem mais bonito. Aí o detalhe da alcinha para segurar o pano de prato e o barradinho embaixo. Bom, para esse pano de prato nós vamos precisar de uma faixa de 11 centímetros por 52 e a faixinha de cima também 52 por 5 centímetros, tá bom? Para os apliques das rosas, nós vamos precisar de uma folhinha, uma flor, né, menor e uma flor maior, tá bom? Nós vamos passar essas flores para o papel, né? O papel. Ai, Deus, esqueci o nome agora do papel. Gente, se vocês lembrarem, esse papel aí, ó. Papel termocolante, lembrei. Nós vamos usar esse papel termocolante. Na verdade, era para eu ter passado essas flores antes, daí que eu esqueci. A forma correta não é essa que eu estou fazendo, tá? Mas foi o único jeito, né? Porque eu já tinha recortado a flor. Você tem que fazer isso antes, para depois recortar. Aí eu coloquei a flor pelo avesso embaixo, né? E passo o ferro no papel, na parte onde tem esse nome aí, ó. No caso, essa marca aí é a Círculo. Eu não gostei muito, não. Mas vai dar certo também desse jeito. Você só tem que tomar cuidado, porque se você passar o ferro muito quente, ele vai grudar na sua tábua de passar, tá bom? Vai grudar e vai ser difícil sair. Então, você passa levemente, só para fixar mesmo a flor aí, para ele não agarrar totalmente na sua tábua. Bom, feito isso, agora eu vou passar o quê? Vou passar a minha faixinha, né? Para depois a gente colocar lá no paninho de prato. Passo a frente, né? Do tecido, da faixa. E passa também o verso, para ficar bem passadinho. Porque como esse tecido chita, ele tem um pouco de elasticidade, então é bom passar frente e verso, tá? Aí vou passar também a parte menor, que nós vamos colocar como acabamento na parte de cima do nosso pano de prato. Eu já falei as medidas, né, dessa faixinha aí. Faz a mesma coisa. Passa em cima do tecido, à frente do tecido e o verso, tá bom? Faz isso e vamos colocar a nossa faixa no nosso pano de prato. Colocamos a faixinha, né, aí do lado avesso. Colocamos o alfinete aí também, para fixar bem. E abraça o tecido. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Abraça o tecido, coloca um alfinetezinho, sempre passando a mão para ficar bem lisinho, né? E depois que fizermos isso, nós vamos levar para a nossa máquina de costura e bater aquela costurinha. Gente, esse pano de prato vai ficar lindo para você decorar a sua cozinha agora nas festas juninas. Eu estava sem inspiração, então eu tinha esse paninho, né, aqui em casa, e era um paninho que estava com defeito. Ele estava cheio de bolinhas e também ele tá meio tortinho. Aí eu digo, não, eu vou aproveitar ele para fazer esse modelinho de pano de prato. Bom, aqui nós vamos dar um retrocesso, né? E passar a nossa costura reta aí até o finalzinho da nossa barrinha, tá bom? Passa com cuidado, sempre esticando o pano, porque como eu falei, essa chita ela tem um pouco de elasticidade, então para não ficar aí depois um pano bufando,
é sempre bom a gente tá puxando, tá bom? Puxa com calma, com paciência e vamos enfeitar a nossa casinha. Para você também vender aí, você que tem o seu ateliê, esse aqui não vai ser para venda, esse daqui vai ser para enfeitar a minha casa mesmo, decorar a minha cozinha. Pronto, terminamos de passar a nossa costura na nossa barra. Agora vamos desvirar esse pano para o lado correto, né? O lado de cima do nosso pano de prato. Vamos dobrar para dentro as sobrinhas, né? Que a gente passou aquela costurinha lá do abraço. E depois vamos fazer um vinco ou com o ferro ou com, se você tiver prática, com a mão mesmo. E vamos colocar o nosso viés aí, tá bom? Eu aproveitei e já coloquei as flores para depois que eu passar a costurinha no viés, aí eu já faço a aplicação das flores, né? Para não tá voltando aqui novamente. Vou passar de novo e vou passar as flores também. Agora vou tirar o papel termocolante. Vou fixar elas aqui, escolher um lugar para colocar ela. Vocês podem colocar mais em cima, mais embaixo, aonde vocês acharem melhor aí no seu paninho de prato. Eu preferi colocar elas assim, nem no meio e nem muito no começo, mas um pouco perto do viés. Aí, ó, você levanta a folhinha, a flor azul, encaixa a folha, a mesma coisa vai fazer na outra flor. Vai retirar, né, a película do termocolante, coloca lá no seu pano de prato do outro lado lá, faz a mesma coisa, o mesmo processo na folhinha, encaixa ela embaixo da flor e agora é só passar o ferro. Passa o ferro, meu ainda tava meio morno, então deu para aproveitar aqui ainda, sem ligar ele novamente na tomada. Aí depois que a gente fixar essas flores aqui, a gente vai para a máquina e já faz tudo de uma vez. Bate a costura do viés e em seguida nós vamos fazer o caseado dessas flores. Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu vou usar para fazer esse caseado. Bom, vamos passar aqui agora uma costura reta no viés. Gente, o viés eu estou passando assim, dessa forma, tá? Tem várias maneiras, né, de escrever viés, inclusive já gerou ou ainda gera, não sei, até polêmica nessa questão aí de colocar o viés, mas eu nesse pano de prato, para ser mais rápido, eu vou colocar dessa forma aí. E depois volto, passo na outra parte de cima do viés, para depois descer para a parte da barrinha, tá bom? Mas lembrando que vocês podem fazer do outro jeito também. Aí fica a critério de cada um, tá? Mas eu hoje vou fazer dessa forma. Passar a costura na parte de cima do viés. Viro o pano e sigo novamente. Vou ficar as duas costurinhas
aparentes, né? Uma do lado da outra. Se vocês gostam aí de colocar o viés de outra forma, pode comentar aí, tá? Você coloca assim também, coloca das duas formas, dos dois jeitos, dependendo do estilo do pano de prato ou do tempo mesmo. Podem comentar aí. Ou se você nunca colocou um viés na vida ou nunca fez um pano de prato, tá ouvindo o que eu tô falando, depois você pesquisa aí como colocar viés, tá bom? Agora sim, agora eu viro e vou pra parte da barrinha. Eu faço toda a barrinha. Eu gosto de bater também essa parte aí final, tá, gente? Essa parte de baixo, porque eu acho que o paninho de prato ele fica mais presinho quando eu bato aí. Eu acho que fica um acabamento melhor. Aqui eu não coloco, né? Eu não bato costura aí, tem pessoas que não gostam, que deixam sem costura. Mas eu gosto de rebater uma costura aí. Bom, agora nós vamos casear as nossas flores. O ponto que eu usei é esse, ó. É o C aí, ficou mais ou menos no meio. E ficou entre o 0 e o 1. E a marca da minha máquina é essa, Janome. Mas vocês podem usar o ponto que vocês preferirem aí, tá? Eu usei o ponto zigue-zague. Aí no final eu vou mostrar de perto como foi que ficou o caseado aí nas flores, né? Usando esse ponto, nesse número aí, entre o 0 e o 1. E vocês vão ver o tanto que fica bonito esse ponto. Na verdade, eu não conhecia esse ponto, eu achava que a minha máquina não fazia isso. Então, eu pesquisando, descobri que ela fazia assim. Olha aí, gente, o caseado como fica perfeito. Tá vendo? Olha como ficou bonito. Ó. Antes eu fazia na mão. Agora vamos para a parte da alcinha. A alcinha vocês vão pegar um pedaço de tecido na medida de 5,5 por 12. Vai dobrar 2 vezes, né? Vinca com o dedo ou com o ferro aí, vinca com a unha ou com o ferro. E depois é só dobrar o meio. Aí vai na máquina e passa a costurinha, tá bom? Aqui na barrinha, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Que a gente fez com a barra maior. Vamos abraçar o nosso paninho aqui, sempre colocando ele do lado avesso, do avesso do pano de prato. Alfineta aí, se você tem prática, mas é sempre bom colocar um alfinete para não correr, né? Não sair do lugar. Então, vamos fazer primeiro a nossa faixinha aí da alça, né? Nossa alcinha aí do nosso pano de prato. É só passar a costurinha reta agora, depois do pano dobrado, né? Passa essa costurinha. Dá o retrocesso. E vamos agora para a nossa
nosso detalhe, né, da parte de cima do nosso pano de prato. Vamos passar uma costura reta aí até o final. E não precisa ser uma costura de pé de máquina, eu coloco ela mais na pontinha, que eu acho que fica um acabamento melhor, até porque quando o pano fica muito estreitinho, né, essa faixa aí fica muito estreitinha, não fica um acabamento tão legal. E já estamos finalizando o nosso pano de prato, gente. Só falta isso. A nossa alça depois daqui. E finalizamos. Ó, já passamos a costura, vamos retirar nosso alfinete e fazer a mesma coisa que a gente fez com a faixa maior, né? Virar o nosso paninho para frente, fazer um vincozinho. Vou com o ferro, eu passo logo primeiro essa parte aí de baixo, onde tem essa costura, gosto de passar ela. Aí depois eu passo novamente aí e faço o vinquinho, ó. Faço esse vinquinho aí, passo o ferro também. E vamos para a máquina. Gente, às vezes minha máquina, ela emperra, sabe? Ela emperra e eu tenho que tirar a canelinha, colocar novamente. Sempre acontece isso. Haja paciência com essa minha maquininha, viu? Mas é assim mesmo. Pronto, passei a costura aí. E agora nós vamos para a nossa alcinha. Nós vamos dividir o pano de prato no meio e abrir com o desmanchador de costura aí uma partezinha para encaixar a nossa alcinha. Aí, ó, abri, encaixei. Agora nós vamos passar a costurinha. Dá o retrocesso e segue aí essa costurinha até o finalzinho de onde você abriu, dá um retrocesso novamente, não esquece, e pronto. Terminamos o nosso paninho e vamos ver agora como foi que ele ficou. Vamos ver como é que está esse pano agora. Olha aí como fica a nossa alcinha de pendurar, gente, isso dá um charme. Olha aí como fica o nosso pano. Lindo, né, gente? Perfeita essa estampa aí junina, essa chita. Acho ela linda demais. Aí, se você quiser, você pode colocar um lacinho aí no meio também, tá? Eu vou deixar ele assim mais simples, eu não vou colocar um lacinho, não. E olha o nosso acabamento na parte de cima também. Nossa alcinha aí, ó. E foi esse nosso trabalhinho de hoje, nosso pano de prato. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Caprichem aí e arrasem nas festas juninas. Beijos e até o próximo vídeo.